Alexandre de Moraes, porque esse demônio não tem empatia, esse demônio não tem alma, esse demônio não tem qualquer tipo de sentimento. Quem não tem simpatia, empatia, sentimento, pelo amor de Deus, presidente, pelo amor de Deus, faça alguma coisa pelo Senado, não é favor a ele não é favor. Tua cavalheiro, senhor presidente, para usar o microfone todo dia, até porque sei que Vossa Excelência é uma pessoa que tem empatia, e Vossa Excelência precisa chegar para esse urubu, para esse abutre chamado Alexandre de Moraes, e dizer: olha, você precisa respeitar o Senado. Respeitar o Senado. Você é um ministro e Vossa Excelência respeita ele. Eu também respeito. Quando eu chamo ele de abutre, eu só estou falando a verdade. E Vossa Excelência pode muito bem, constitucionalmente, resolver liberar o pedido de impeachment, que o senhor está no seu colo, a solução do Brasil. 41 senadores assinaram o pedido de impeachment, nunca nós conseguimos isso. O senhor tem a chave para evitar que o Brasil receba sanções, receba mais taxações absurdas do que já tem. Está no colo do senhor e nós vamos lhe apoiar pelo impeachment do violador contumaz global de direitos humanos, chamado Alexandre de Moraes. Não tem mais clima para esse ministro continuar no Brasil. Nós temos o dever de fazer o nosso trabalho e dar a ampla defesa, o contraditório, algo que ele não dá para os seus perseguidos. Eu não sei se o senhor ouviu o vazamento da Vaza Toga, que o senador Amin trouxe para a gente uma CPI, que mostra que nem os auxiliares do Alexandre de Moraes aguentam mais, psicologicamente. Tu imagina, Portinho, os perseguidos dele. E, finalmente, Davi Alcolumbre resolve dar uma resposta ao povo brasileiro sobre os vários pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, e os senadores explodiram ali contra ele, colocaram na parede e ele teve que dar uma resposta. Então nós vamos ver agora qual foi essa resposta que o Davi Alcolumbre deu. Será que ele vai para cima do ditador da toga ou ele vai afinar? Porque a coisa ficou séria ali em Brasília e os senadores não aguentam mais, algo precisa ser feito. Veja aqui o desabafo dos senadores e a resposta direta sobre este assunto do Alexandre de Moraes, sobre o impeachment. Vai colocar ou não para votar o impeachment ali em Brasília? Confira essa matéria e dá um like nesse vídeo, pessoal. Vamos para a matéria. Em relação à questão do impeachment, que existe assinaturas de 41 colegas senadores e senadoras. Presidente, rapidamente, pela ordem. Pela ordem, a palavra do senador Eduardo Girão. Mas lhe fazer um apelo como um pai, como uma pessoa que se preocupa com o ser humano. E quem convive com o senhor sabe disso, da sua preocupação, da sua humanidade. Eu quero lhe fazer um pedido, porque o senador Marcos Duval, né, colega nosso, ele está vivendo um drama que está me deixando preocupado. Um contato que eu tive com ele, onde ele demonstra algo que me preocupou com relação ao seu estado emocional. Com tudo que está acontecendo dele, né, com as perseguições, eu queria lhe perguntar com relação a providências que nessas semanas a gente tem solicitado, feito um apelo ao senhor com relação ao caso dele, porque a vida da gente passa, mas a consciência fica, e eu me preocupo com algo que possa acontecer à vida dele, pelo estado psicológico que ele está, né, com a injustiça brutal acontecendo com ele. Ele não aceita isso, como nós, senadores, também, pelo menos eu acredito que a maioria se constrange com o que está acontecendo com esse ser humano. E eu queria lhe perguntar, primeiro, o que é que o Senado fez, ou o senhor, em relação à caçada implacável que está sendo feita ao senador. E segundo, também com relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que nós temos 41 assinaturas, a maioria da casa. Queria saber do encaminhamento para que a gente possa fazer a nossa parte, cumprir o nosso dever enquanto senadores da República. Obrigado, professor. Senador Eduardo Girão, em relação à questão do impeachment,
que existe assinaturas de 41 colegas senadores e senadoras, eu já me externei publicamente que isso é uma prerrogativa do presidente da Casa e cabe à análise jurídica da Advocacia do Senado Federal se há justa causa dentro da lei de impeachment estabelecida há 70 anos atrás no Brasil. Então isso cabe ao Departamento Jurídico da Casa, estão todos os pedidos no Departamento Jurídico sendo analisados. Em relação à providência feita em relação ao Senado Federal, à presidência do Senado, do campo jurídico, junto ao Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem eu fiz uma reunião com o corpo jurídico dos advogados do Senado Federal, passamos cerca de 2 horas discutindo todas as medidas cautelares que estão impostas a um senador da República e esta semana nós entraremos com providência, com recurso no Supremo Tribunal Federal para questionar as medidas adotadas contra o senador Marcos Duval. Nós temos um colega nosso aqui, senador Marcos Duval. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito grave. É uma violação de direitos humanos e eu quero fazer, presidente, um apelo a Vossa Excelência. Ele está com a imposição de medidas cautelares abusivas, sem denúncia formal, sem condenação, sem nada, senador Lucas Barreto. Tornozeleira eletrônica, retenção de passaporte, bloqueio de redes sociais, apreensão de documentos e bens, bloqueio integral de recursos financeiros e cancelamento de CPF. Senador Cajuru, cancelamento de CPF. Congelamento de contas bancárias, quer mais, senador Exalci? Impedimento de uso de Pix. Se você quiser fazer uma doação para ele, senador Marco Rogério, você não pode fazer uma doação para ele. Ah, doação para quê? Ele está sem salário, senador Jaime Campos. Podia ser eu, podia ser o senhor. Pela ordem, senhor presidente. Sabe o que é que ele está comendo? Mostra aí, senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval tá aqui, presidente. Senadora Daniela, só um minutinho. De nutrição. Eu não terminei a lista, presidente. Ele está com restrição aqui de salários, verbas parlamentares, violação da imunidade parlamentar, impedindo um senador de exercer plenamente o mandato, censura prévia, ele tá sem rede social. Senador Flávio Bolsonaro, ele, um senador como nós, ele está sem poder dar entrevista aqui para a TV Senado. Se chamarem ele para dar entrevista, ele não pode. Então, presidente, é uma situação deplorável, porque ele não pode pedir iFood, ele não pode pedir Uber. Isso é algo surreal, ver uma situação dessa. Então, eu lhe peço, presidente, 2 coisas. Uma, que o senhor analise o pedido de impeachment do violador que está fazendo isso com o nosso colega, que é o Alexandre de Moraes, que já tem maioria aqui na casa. E segundo, que o senhor coloque todo o Senado, todo o esforço do Senado, para imediatamente acabar com essa caçada implacável, com essa humilhação, que, repito, não é o senador Marcos Duval, o senador veneziano. É a todos nós, é o Senado Federal. Ele foi eleito, assim como eu, como o senhor, como todos aqui. Para encerrar. Senhor presidente, pela ordem. Para encerrar, de verdade. Senhor presidente. Assim como todos os colegas nossos, ele foi eleito pelo voto popular. Ele está no exercício do mandato parlamentar. E o que está acontecendo aqui é uma injustiça. Uma injustiça sem tamanho. E a gente não pode se calar, achar que está tudo normal aqui, que está tudo bem. Eu só faço esse apelo, porque só o senhor pode resolver isso, de um jeito ou de outro. Porque a situação do nosso colega é de saúde. É de saúde, é da família dele. Ele não pôde ver o pai no Dia dos Pais, ele não pôde ver a filha no Dia dos Pais. O que é isso? Está preso dentro de casa. Por favor, presidente. Porque, na verdade, ninguém aqui sabe nem do que ele está sendo acusado. Ah, eu lembro que tinha alguma coisa lá atrás, de que era com Alexandre de Moraes.
Ninguém sabe. Duvido alguém desafio que venha aqui e diga do que ele está sendo acusado. Por uma razão simples. Não há acusação. Acusação do tipo formal chama-se denúncia. Não há oferecimento de denúncia. E o sujeito, que é um parlamentar eleito pelo seu Estado, sofre até aqui toda forma, toda sorte de perseguição e de restrição às suas liberdades e às suas prerrogativas como parlamentar. Tem censura prévia. Nem os laptops ele pode ter, não pode ter um computador. Como é que o parlamentar vai exercer o seu mistério que o povo lhe demanda do Espírito Santo, se ele não pode ter acesso a um computador, a um aparelho celular? Não pode, está na decisão do Moraes. Ele não pode usar as redes. Isso é censura. E a gente não sabe nem do quê, nem de onde veio, por quê, porque não tem denúncia. O estado de exceção que se implantou no país, e é bom que tem vários PJ em breve, e outros que vieram acompanhar, o estado de exceção, ele está configurado, só no caso Marcos Duval já é possível, vê toda a sorte, ele tem bloqueio de seu salário, o STJ acabou de decidir até 40 salários mínimos, não pode ter bloqueio de ninguém, nenhum trabalhador, e ele está tendo bloqueio. O STJ decidiu há poucas semanas isso, que já vinha numa construção jurisprudencial. Ele não tem verba de gabinete. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem! A verba do gabinete é de todos nós, porque é do Senado Federal, não é dele. Ele não pode gastar com ele. Ele tem que prestar conta e o que ele não gastar é devolvido ao orçamento do Senado. Veio o Judiciário, que já esmaga o Poder Legislativo, e meteu a mão no pote. Meteu a mão na verba de gabinete. Eu vou para dizer que eu e o senador Girão preparamos hoje um pedido de impeachment, o senador Marcos Duval, que não sabe, só sobre o seu caso. Tem ali pelo menos umas 6 ou 7 violações à norma constitucional e à norma legal por parte do ministro Alexandre de Moraes. Meus colegas de partido, o senador Rogério Marinho e o senador Flávio, pediram para eu segurar, porque tem um outro pedido de impeachment. Eu vim hoje ao plenário conversar com eles. Não dá para segurar. E quantos pedidos de impeachment tiverem, por quantas violações com objeto distinto, em algum momento, senhor presidente, vai ter que unir tudo, mandar para a consultoria, como o senhor se comprometeu, e ela vai avaliar. Pode ser que um caia, o outro persista na avaliação prévia. Nós não podemos admitir. Esse é o Senado Federal. Mas eu assumo a tribuna hoje para fazer um registro com muita responsabilidade. A maioria dos senadores e senadoras, a maioria assinou o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não digo isso com alegria alguma, digo isso com um peso de responsabilidade, porque é a primeira vez que eu sei que a maioria do Senado Federal, e não foi num repente, foi com meditação, e haverá, salvo o melhor juízo, mais assinaturas. Porque as evidências estão não só sendo ampliadas em número, mas estão sendo ampliadas na concretude dos fatos que se conhecem. Os fatos já sabidos, não custa nada repetir, os fatos começam com a existência de um inquérito, o inquérito do fim do mundo, desde março de 2019. Houve senador que hoje pensa diferente, que afirmou, e isso está gravado, que o inquérito do fim do mundo, o inquérito 4781, é pior do que o AI-5.
essa frase não foi minha. Mas tal é a excrescência de existir um inquérito sem alvo, sem objeto, portanto, em que um juiz não sorteado pelo Supremo, com base num artigo do regimento do Supremo, investiga tudo e todos. Uma inquisição. Segundo a evidência concreta, no jornal O Globo, do dia 4 de janeiro de 2024, o juiz, o ministro Alexandre de Moraes, fez um retrospecto do que teria sido uma ameaça à sua vida. Ameaça esta liderada por Jair Bolsonaro, que redundaria, se fosse bem-sucedida, no seu sequestro, no seu assassinato e em pendurá-lo de cabeça para baixo no território do Distrito Federal. Os senhores imaginam a pessoa dormir uma noite com essa imagem povoando os seus pesadelos e sonhos? 2 noites, 3 noites. Essa pessoa é uma vítima. Não pode ser juiz em lugar nenhum do mundo, nem na Inquisição poderia ser juiz. Faltou a ética da suspeição, de me considerar suspeito. Eu sou suspeito se quiser me apresentar como juiz. Eu tenho lado, tenho partido, tenho time de futebol. Faço questão de ter lado. E a política exige que se tenha lado com sensatez. Juiz é outra coisa. Protocolo de Bangalore, aceito pela ONU. Imparcialidade. Como é que pode ser imparcial se é a vítima? E, finalmente, movido por narrativa. E essas narrativas, um juiz movido por narrativa, é um desastre para a justiça, para o próprio juiz e para a sociedade. Porque qual é a reação quando um fato se antepõe, contraria a narrativa? Joga fora o fato. O que vale é a narrativa. Se alguém disser alguma coisa contra a narrativa, Magno Malta, chuta a narrativa para fora. Tem que prevalecer a narrativa. Isso é pior do que dogma, que já é uma coisa muito séria e às vezes perigosa. Então, esses são os fatos sabidos. Agora, os fatos que estão vindo à baila e vão merecer, senador Eduardo Girão, uma CPI desta casa a se confirmarem os anúncios que vêm sendo feitos, é a tal da vaza-toga, que resume a produção de provas em consonância com a narrativa, ou seja, ela tem que ser produzida com criatividade até, para confirmar uma narrativa, sob pena de o chefe ficar chateado. E as evidências de que se produziram certidões de positividade, como se fosse um laudo médico, certidão positiva, certidão negativa, não do fato 8 de janeiro, mas da vida pregressa de quem foi detido no dia 8 ou no dia 9 de janeiro. Ou seja, não era para apurar um fato tal do golpe de Estado, que cá para nós. Tem que ter muita criatividade para enxergar um golpe de Estado naquele bando desorganizado, muitos deles que praticaram vandalismo e têm que responder por isso. Não estou dizendo que não houve nada de errado. Estou dizendo que golpe de Estado é outra coisa. A dona Débora, que escreveu Perdeu o Mané, ela não estava querendo nem ser a justiça, quanto mais adonar-se do poder no Brasil. Queria dizer um desaforo. Deve ser punida, deve ser julgada, se defender e, se couber, punida, mas não a 16, 17 anos. Num país que soltou, e foi quase que concomitante. Prendia-se a dona Débora e soltavam-se os que
roubaram bilhões, confessaram e até devolveram dinheiro na Lava Jato. Portanto, esse país caminha para o rumo errado se nós não tomarmos alguma providência sensata e colocar um freio de arrumação, se Deus quiser, com equilíbrio. E quero concluir dizendo o seguinte, e vou dizer pessoalmente, no plenário. Não acredito que o presidente Davi Alcolumbre tenha dito que nem com 80 assinaturas ele abre o processo. Não acredito. Porque esbofetear a maioria, isso sim é golpe. Quando uma maioria consciente se solidifica, quem não a respeita não é democrata. Portanto, é golpista. Eu não estou falando de um movimento que englobe a maioria, mas quando a maioria toma posição, vota, elege ou rejeita, ela é a expressão numérica da tal da democracia, que alguns diziam que era o pior de todos os regimes depois de todos os outros, mas é o regime que nós juramos preservar. Nós juramos. E por isso eu não acredito que o presidente Davi Alcolumbre, que já foi eleito com poucos votos, mais do que 41, não é, senador Eduardo Girão? Sabe que maioria apertada também vale. Às vezes até com 82 votos, né, o que aí não deveria valer. Mas a maioria tem que ser respeitada. Eu não acredito, portanto, que o presidente Davi Alcolumbre tenha dito isso. E espero, sinceramente, que, em respeito à maioria e à democracia, este requerimento, que já conta com a maioria, possa ser apreciado nos seus aspectos jurídicos e possa resultar em algo que faça a autocontenção promovida pelo Senado de que o Brasil precisa para que haja equilíbrio entre os poderes. Pois é, que já passou de todos os limites, nós já sabemos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: até que dia o Davi Alcolumbre vai ficar enrolando os senadores e o povo brasileiro? E agora ele falou aí, né, de acordo com a resposta dele, que não está nas mãos dele, que ele já passou para o departamento jurídico e os advogados do Senado Federal é que vão resolver essa questão. É muito fácil, né, Alcolumbre, julgar a culpa para outros. Agora, sabe o que aconteceu? O advogado do Donald Trump, o Martin De Luca, ele postou nessa semana, fez ali uma postagem falando da sua indignação e achando um absurdo o que acontece aqui no Brasil, porque ele descobriu algumas coisas sobre o Davi Alcolumbre, sobre o Hugo Mota, e a cada coisa que ele vai descobrindo, ele vai ficando mais contrariado. Como que isso pode acontecer num país do tamanho do Brasil? E aí ele falou justamente sobre a relação do Davi Alcolumbre com o Moraes, falando que como pode o Davi Alcolumbre, seus familiares, o pessoal lá da terra dele, né, seus conhecidos, terem processos no Supremo Tribunal, na Suprema Corte, e como que pode essa Suprema Corte ser julgada pelo Senado. É uma relação de extremo interesse entre as duas partes e que isso compromete a legitimidade aí do processo. Ou seja, quem pode impeachment o ministro tem rabo preso lá dentro do STF. E o advogado do Trump falou que nunca viu isso em lugar nenhum, que acha isso um absurdo e que é por isso que ele agora começa a entender porque que as coisas estão amarradas, encralacadas aqui no Brasil. Agora, você viu aí, o Magno Malta chegou a chorar ali no Senado Federal, o Eduardo Girão também fez um desabafo ali, e o que eles estão pedindo também, pessoal, é que tenham misericórdia do senador Marcos Duval, tá com tornozeleira no pé, tá com seu salário cortado, e o pior de tudo não é isso, pessoal, porque dinheiro você consegue de outra pessoa, você arruma emprestado, você passa um cartão de crédito, você dá um jeito, a tornozeleira vai ficando ali no pé, né? O Jair Bolsonaro tá com tornozeleira, então é mais um, menos um, não faz diferença, né? Vamos dizer assim. O problema de tudo é o seguinte: a mãe do Marcos Duval, ela sofre de câncer e ela faz um tratamento quase que semanal ali, ela faz quimioterapia, ela faz radioterapia. E aí o que acontece? O plano de saúde do Marcos Duval foi cortado, foi cancelado. E quem era dependente dele? A própria mãe que tem o câncer. E aí tá
à míngua, quase morrendo, sem poder ter o tratamento por causa do Alexandre de Moraes, por causa de uma briga, por causa de um orgulho ali entre as partes, né? É lógico, pessoal, é lógico que os senadores, assim como os deputados, às vezes exageram, falam coisas e tal, mas é porque já chegou, já passou de todos os limites, pessoal. Então o ser humano ele tem um limite, né? E quando passa, ele realmente extravasa. Agora, o que estão fazendo... Eu quero saber o seguinte, pessoal, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Se amanhã ou depois conseguirem votar aí esse processo de impeachment, de repente daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, e impeachmarem o ministro Alexandre de Moraes. Ah, impeachment, vão soltar foguetes, vai ser igual a final da Copa do Mundo para o Brasil. Tudo bem, mas quem que vai indenizar as perdas que o povo brasileiro teve, principalmente essas pessoas como a mãe do Marcos Duval, como o Daniel Silveira, que está com a perna inchada, inflamada, infeccionada lá na prisão e eles não deixam ele ter tratamento médico, como o Clezão, que morreu na custódia do Estado. Quem que vai indenizar essas pessoas? Porque não adianta só tirar o sujeito dali. Porque olha o que aconteceu no passado, né? Nós tivemos a Lava Jato, Operação Lava Jato. Aí tivemos Petrolão, Mensalão, tivemos um monte de coisa. Teve pessoas que fizeram delações premiadas. Você lembra, pessoal? Você lembra? Foram vários tesoureiros do PT, presidentes do PT foram presos e várias pessoas, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, esse povo tudo foi preso. Né? Os irmãos Batista, né? Joesley Batista, né? Teve a Odebrecht, tudo bem. Aí o pessoal vai lá, faz a delação, confessa, aí eles dão uma penazinha lá, alguns cumprem 6 meses, outros não cumprem nada, outros pagam fiança milionária, como foi o caso da JBS, e fica tudo por isso mesmo. O Eduardo Cunha está querendo se candidatar para 2026 como deputado federal por Minas Gerais, para poder voltar, e ele falou que ele tem chance, que ele sonha, que ele acha que é possível ele voltar à presidência da Câmara dos Deputados um dia. Olha que absurdo, pessoal. E fica tudo por isso mesmo. Então, o Brasil é o país da impunidade. Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual que é o sentimento que o povo brasileiro tem. Que o Brasil é o país da impunidade, da corrupção, do futebol, do carnaval. O que você acha? Coloque aqui nos comentários, porque é de cair o cabelo do careca esse tipo de coisa que acontece ali, e os senadores colocam o presidente da casa na parede para fazer alguma coisa, e ele vem com esse conto da carochinha, falando que não está nas mãos dele, que quem está cuidando é os advogados do Senado Federal. Então, tipo assim, eu lavo as minhas mãos. Eu não tenho nada a ver com isso, pessoal. Não é meu, não é meu. É tudo de um amigo meu. É a mesma coisa que falou o senhor Lula, né? Famoso 9 dedos, sobre o sítio de Atibaia, sobre o triplex lá no Guarujá, sobre contas com milhões de reais. Não é meu, não é meu. É tudo de um amigo meu. Vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. É a hora agora totalmente gratuito e você vai nos ajudar, pessoal. E vai te ajudar também porque você vai ficar bem informado. Se inscreva aqui no canal, dá aquele like e estamos juntos.